Saravá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Quem ainda não se inscreveu, o faça, compartilhe se gostar e dê o seu like, por gentileza, pois isso difunde o canal, compartilha conhecimento sobre a Umbanda. Bem, hoje nós vamos falar justamente sobre a Umbanda, como ela surgiu e como ela se manifesta até os dias de hoje. Vamos falar também sobre os vultos da Umbanda. É claro que isso vai produzir vários vídeos e para nós abordarmos todos aqueles que fizeram história da Umbanda. Por falar em história da Umbanda, então nós vamos, para falar de Umbanda, nós temos que usar da história que essa religião nos traz. É uma religião extremamente nova, então isso quer dizer o quê? Que nós estamos fazendo essa história ainda. Estamos sedimentando esse caminho, essa estrada. São coisas novas. O que atualmente nós temos de diferente dos historiadores, por exemplo, do passado, é que já temos, felizmente, umbandistas que são antropólogos, são sociólogos, são teólogos também, formados em teologia de Umbanda, e que nos traz a visão de dentro da Umbanda, né? Uma visão de quem vê ela de fora, estranha, porque quase sempre todos os historiadores escreviam sobre a Umbanda com um viés das religiões abrâmicas, né? Pois cada um tem as suas influências do catolicismo, do cristianismo, e agora nós temos essa nova visão, que nos proporciona um outro ângulo, não invalidando a história nem os fatos, mas nos aprofundando de quem fala sobre a Umbanda, porque é da Umbanda, dentro da visão de dentro para fora, então também que é importante. Bem, falar da Umbanda e do surgimento dela, nós vamos falar então de Zélio Fernandino de Moraes e do Caboclo Sete Encruzilhadas. E historicamente nós vamos nos referir ao quê? Há um grande escritor, praticamente o primeiro escritor de Umbanda, que escreveu sobre Umbanda, que é Leal de Souza. Leal de Souza era um escritor, poeta, jornalista, radicado nos Estados Unidos, no Rio de Janeiro, melhor dizendo, e que veio a conhecer Zélio Fernandino de Moraes e o Caboclo Sete Encruzilhadas, tendo uma convivência diária, intensa e profunda por 23 anos. E ele registrou muitos fatos com o Zélio e com o Caboclo Sete Encruzilhadas. Isso é o que nós, em pesquisa histórica, chamamos de nós procurarmos em fontes primárias, ou seja, aqueles que vivenciaram os fatos, não que escutaram ou ouviram como o fato aconteceu. Então, Leal de Souza foi realmente o porta-voz de Zélio e do Caboclo. Registrou, anotou e divulgou isso. E nós vamos ver que um dos primeiros registros de Leal de Souza, ele escreveu 2 livros. E um dos seus livros, em 1933, relata fatos interessantes desse livro, que era o livro Espiritismo, Magia e as 7 linhas de Umbanda. Então nós vamos ver que ele escreve ali detalhes de uma riqueza enorme da convivência com o Zélio e do próprio Caboclo, como eu falei. E nesse livro ele relata uma informação que o Caboclo Sete Encruzilhadas lhe passou, que é a seguinte, que o Caboclo Curuguçu preparou por 10 anos o advento do Caboclo Sete Encruzilhadas. Isso é um detalhe que nós não podemos passar em branco, porque isso nos remete ao quê? Nos remete ao Brasil Império. Porque se o advento do Caboclo Sete Encruzilhadas, quando ele anunciou a Umbanda, foi em 1908, e o Caboclo Curuguçu trabalhou por mais de 10 anos
preparando esse advento, nas palavras do caboclo e que Leal de Souza registrou, isso nos remete ao século XIX, ao Império no Brasil, ao Brasil imperial. E isso é muito importante para nós em forma de registro. Então nós vamos ver que o caboclo Curuguçu, segundo o relato de Leal de Souza, em vários locais ele baixava preparando e divulgando o nome Umbanda. Preparando tudo isso de uma forma para que quando, em 1908, surgisse a Umbanda através do Caboclo Sete Encruzilhadas, isso não fosse algo estranho às massas, principalmente nas massas. Mas aqui fica uma pergunta que eu deixo para todos para reflexão. Naquela época, como hoje, havia o quê? Como não havia ainda a Umbanda, por assim como nós a conhecemos, aonde esse caboclo baixava? Porque não era nas mesas espíritas, porque eram repelidos. Nós vamos ver que, inclusive, como todo mundo sabe, os caboclos não eram aceitos nas mesas kardecistas. Eram repelidos porque eram considerados espíritos ignorantes. Então nós vamos ver que aonde, então, baixava esses o caboclo Curuguçu. E eu digo esses caboclos junto com o Curuguçu, porque o Curuguçu é um caboclo-chefe, segundo a tradução do seu nome, é o grito do guardião. E quando um caboclo tem a responsabilidade de preparar um advento enorme, como foi a Umbanda, ele não chega sozinho, ele chega com a sua legião de trabalhadores. Então nós vamos ver que isso foi um trabalho intenso por mais de 10 anos, segundo Leal de Souza, no qual ele informou o Caboclo Sete Encruzilhadas. Então, nós vamos ver que esses vários locais, aonde se registrou isso? Nos cultos de nação não poderia ser, e nem de candomblé, porque lá eles não aceitam que a incorporação de eguns. O que é eguns? São os ancestrais ilustres, ou seja, aqueles espíritos que tiveram reencarnações já aqui na Terra, que é o caso dos caboclos. Então, nesse espaço religioso, também não havia lugar para a manifestação do caboclo Curuguçu e a sua grande legião de caboclos. E nós vamos ver aonde isso deve ter se registrado. Olhando para mais recuando no tempo, nós vamos encontrar o quê? Nós vamos encontrar um relato importante que se encontra no livro O Mito de Origem, da Maria Elise Gabriela Machado Rivas. Está aqui o livro. Ela relata nesse livro, e eu aconselho para quem quer se aprofundar no assunto, que por volta de 1860 ficou famoso um médium, que naquela época um médium era chamado de feiticeiro, preconceituosamente, Juca Rosa. Quem era Juca Rosa? Juca Rosa atendia à elite carioca imperial daquele tempo. E essa elite carioca, ou seja, a mulher branca que ia procurar os favores do médium Juca Rosa, afrontava a sociedade da época. Afrontava quem dominava e quem instituía o pensamento da sociedade. Lembrando que é uma sociedade calcada em valores europeus, ou seja, no Brasil Império, nós tínhamos o que nessa época? Recém as primeiras faculdades de medicina e de direito, ou seja, no campo acadêmico, e nós tínhamos o que? A religião oficial, porque o Brasil não era laico no tempo dos impérios, no tempo do império. Então nós vamos ver que no campo espiritual era o catolicismo e no campo acadêmico, na medicina, era o quê? Era a faculdade de medicina e os seus médicos. Então nós vamos ver que havia forte preconceito e rejeição a todos os médios que eram o que também chamados de feiticeiros. E isso também ocorreu com Juca Rosa, que foi perseguido e que posteriormente foi preso e sumiu.
Por que nós temos hoje o relato de Juca Rosa? Justamente porque ele foi preso e condenado. E isso ficou registrado. Mas como é que era o atendimento de Juca Rosa? Juca Rosa tinha o quê? Ele atendia dentro de casa. Era um atendimento feito dentro das casas. Porque no Brasil Império, a religião oficial, ela não permitia cultos públicos de outras religiões. Por exemplo, na Constituição de 1824, permitiu-se o culto doméstico de outras religiões. Graças ao quê? À influência da Inglaterra. Porque a Inglaterra, quando Dom João veio para o Brasil, ao fugir de Portugal, de Napoleão, ele recebeu o apoio da Inglaterra. E a Inglaterra, para ter também um pedaço dessa fatia de catequizar aqui os brasileiros, ela exigiu que pelo menos ela tivesse essa abertura, que tivesse cultos domésticos. Então, se atribui, por exemplo, ao protestantismo, aos protestantes, ao calvinismo naquela época, enfim, de toda a Lutero, a influência para que houvesse esse culto doméstico. E esse culto doméstico, o que acontecesse? Permitiu que Juca Rosa fizesse o seu culto doméstico também dentro da sua casa. E esse culto doméstico era o quê? Ele tinha um congá simples, com imagens católicas, tinha ponteiros firmados, tinha infusões, tinha garrafadas, ervas com álcool, tinha determinados pontos riscados, tinha um cachimbo, que remete justamente ao preto velho ou ao indígena daquela época, tinha dendê, tinha aguardente, tinha um pouco de elementos que nos remete também ao ideário de Exu. Vejam bem, todos os elementos que hoje compõem a Umbanda, ele tinha. E ele atingia. Quem era Juca Rosa? Juca Rosa era um negro, determinados negros em determinada fase no Brasil, eles podiam terem a sua alforria. Era o caso de Juca Rosa, que ele era alfaiate. Ou seja, ele se vestia bem, ele transitava bem pela sociedade carioca daquela época, ele falava bem, e ele recebia quem? Ele recebia o preto velho Tio Zusa. Isso nos remete ao quê? Ao preto velho, essa entidade. Ele recebia o quê? Pai vencedor. Nos remete ao quê? Ao caboclo da falange de Ogum. Vejam bem, não era um culto formado da maneira que nós conhecemos a Umbanda, mas isso explica, em parte, aonde o caboclo Curuguçu provavelmente baixava com os seus emissários, com os seus caboclos da sua falange. Por quê? Por que isso? Porque se Juca Rosa ele foi registrado, deve isso ter ocorrido pelo Brasil afora sem registro. Nós temos esse registro de Juca Rosa pelo avesso. Ou seja, porque ele foi perseguido. Mas é aqueles que não foram perseguidos, aqueles que nem foram notados. Então nós vamos ver que nesses locais, essas entidades tinham espaço para baixarem e progressivamente preparar o advento do caboclo Sete Encruzilhadas. E nós vamos ver então que esse advento do caboclo Sete Encruzilhadas nos remete então a um Brasil imperial. E nós sabemos que mesmo que proclamando a República, o modus vivendi, o modus de pensamento, de ideias, ele não muda uma cultura instantaneamente. Até hoje, nós temos firmado no nosso imaginário termos e condutas que nos remetem ao Brasil Império. Rainha da Bateria no Carnaval, Palácio da Alvorada, onde está o
o presidente da República, nomes de ruas, de viadutos, Princesa Isabel, enfim, faz parte. Veja bem, faz algum tempo que nós já saímos do Brasil Império e ainda convivemos com tudo isso. Então nós vamos ver que esse Brasil Império, ele tinha determinadas influências na religião e no modo de viver do brasileiro. Lembrando que, para vocês terem uma ideia, em 1753 é que foi proibido a língua tupi no Brasil, porque a língua tupi era a oficial do Brasil naquela época, do Brasil colônia. Vejam bem. Então, quão forte é o que? O africanismo e o ameríndio no Brasil. E a Umbanda vem justamente nos colocar nesse centro. E por isso que a Umbanda, ela tem uma característica importante que eu vou deixar para o nosso próximo vídeo, que justamente é esse. Qual a importância da Umbanda? Por que ela surgiu? Será que era para ser só mais uma religião? O que a Aruanda queria com a Umbanda se manifestando em território brasileiro? Qual era o objetivo? O que tem por trás disso? Bem, esses fatores ocultos nós vamos detalhá-los no próximo vídeo, com a anunciação do Caboclo Sete Encruzilhadas, através do seu portentoso médium Zélio Ferdinandino de Moraes, no nosso próximo encontro. Então, aguardem, preparem-se, porque vem mais história no próximo vídeo. Até lá, paz no caminho e, acima de tudo, nessa nossa querida Umbanda, luz no coração de cada um de vocês. Saravá.